Vamos pensar em um contrato legal onde uma única quebra de cláusula não resulta em uma multa financeira. Uhum. Ou, sabe, numa rescisão burocrática comum. Não. Resulta em uma sentença de morte pública. Nossa, é um cenário assustador. Pois é. Boas-vindas ao The Deep Dive. A nossa exploração de hoje vai mergulhar em um conjunto fascinante de estudos etimológicos e históricos. E tudo isso focado em apenas uma única frase de um texto de 2000 anos. Sim, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 19. Exatamente. Vamos analisar as fontes originais e tentar entender como o peso de uma única decisão documentada ali reverbera até hoje. O objetivo dessa nossa análise de hoje é justamente decodificar o grego koiné original. Certo. Uhum. E também o contexto cultural daquele século I. As fontes que a gente tem dissecam o verdadeiro peso jurídico e moral da decisão de um homem chamado José em relação à sua noiva, Maria. Uhum. E qual é a principal intenção desse estudo? A intenção é descobrir como uma escolha totalmente silenciosa, feita nos bastidores de uma pequena vila, acabou redefinindo o próprio conceito de justiça. Dentro daquela cultura mediterrânea antiga, né? Exato. É um olhar puramente histórico e textual sobre as engrenagens de um sistema que era, implacável. E, para quem nos ouve e de repente pensa que ler uma linha de um texto antigo é só um exercício rápido de vocabulário? Ah, não é mesmo? Não é. Vamos destrinchar isso camada por camada, porque, olha, é impressionante como tão poucas palavras conseguem conter um nível de tensão de um verdadeiro suspense legal. Uhum, com certeza. Tem um risco de vida iminente ali e um dilema moral que beira um insuportável. Sim, e para entender a gravidade dessa única frase, a gente precisa construir um mundo em que ela operava, sabe? Faz todo sentido. As fontes trazem detalhes muito complexos sobre o sistema de compromisso daquela época, que, não tem absolutamente nada a ver com o nosso conceito moderno de, pedir alguém em casamento num jantar romântico. Ah, não rola comparar, né? A diferença é gigantesca. Abissal. O estudo que a gente está analisando dedica uma sessão inteira só para explicar o conceito judaico de noivado no século I. Que é conhecido pelo termo erosim, certo? Isso mesmo, erusim. Naquele contexto histórico, a sociedade inteira era estruturada em torno de clãs, de alianças familiares. Então, o erusim não era uma promessa romântica. Certo. Era o primeiro estágio de um contrato legal, formal e totalmente vinculativo. Basicamente, um casamento no papel, então. Praticamente equivalia ao próprio casamento em termos de obrigações legais. A única coisa que faltava era a coabitação. Deixa eu tentar criar uma analogia para quem acompanha a nossa análise aqui. É quase como usar uma conta escrow, daquelas garantias em uma transação imobiliária de alto valor. Ah, interessante essa visão. Né? Os fundos estão travados, o contrato já está assinado, registrado, a posse da casa ainda não foi transferida de fato. Mas se uma das partes quiser desistir do negócio... Não dá para só mandar um WhatsApp dizendo que mudou de ideia. Exato. Não basta dizer, não quero mais. Exige uma intervenção legal massiva para conseguir desfazer o acordo. Essa é uma excelente forma de visualizar o cenário. O vínculo do eurozinho era tão forte, mas tão forte, que a única maneira de dissolver isso era através de um processo formal de divórcio. Nossa, um divórcio antes mesmo de morar junto? Sim, exigindo a redação de um documento legal bem específico. E olha só, a infração dessa cláusula de exclusividade não era tratada no âmbito civil. Era criminal? Totalmente criminal. A fonte cita as diretrizes lá de Deuteronômio, capítulo 22, versículos 23 e 24. Que são bem pesados, se não me engano. Muito pesados. No caso de uma gravidez que ocorresse fora daquela convivência conjugal oficial, a lei não previa apenas que o contrato familiar fosse cancelado. Ela previa punições severíssimas que culminavam, pasmem, no apedrejamento público. Caramba, e aqui a gente entra num ponto crucial sobre a logística da época, que a gente precisa explorar. Sim, o contexto geográfico também importa muito. Exato. Uma vila na Galileia do século I não era uma metrópole anônima gigante onde as pessoas podiam simplesmente sumir na multidão. De jeito nenhum. Todo mundo conhecia todo mundo. Pois é. A dinâmica social operava sob um sistema muito rigoroso de honra e vergonha.
Os anciões da cidade se sentavam lá aos portões para julgar infrações, justamente porque o controle social era a cola daquela comunidade. Era o que mantinha a ordem. Então, a tensão que está documentada nessa cena é sufocante. A fonte aponta o uso da palavra grega aner, né, para descrever José, Isso. que significa marido. Mas no sentido de ter autoridade legal plena sobre a noiva. Exatamente. O peso legal estava todo nas mãos dele. Aí pensa bem, ele descobre uma gravidez, sabe que não é o genitor, e de repente tem nas mãos o gatilho de um sistema de justiça retributiva brutal. O texto coloca ele na posição exata de um juiz de primeira instância, sabe? Com poder real de vida ou morte. Uhum. O sistema legal estava só aguardando a denúncia formal dele para colocar aquela engrenagem letal em movimento. É assustador pensar nesse milissegundo de decisão. Sim, e é diante desse paradoxo formidável que a fonte destaca uma palavra grega muito, mas muito específica usada para descrevê-lo. A palavra dikaios. Que as traduções históricas normalmente vertem como justo, certo? Exato. Justo. Mas espera aí, a gente precisa questionar a lógica interna desse raciocínio. Vamos lá. Porque, veja bem, se a lei de Moisés, que era a base de toda a organização daquela sociedade, exigia a denúncia pública da infração, Sim, exigia. e esse homem é descrito pelas fontes como um seguidor super rigoroso da lei, ser justo não deveria significar exatamente ser implacável. Essa é a grande questão. Porque chamar de justo alguém que decide ativamente ignorar a penalidade máxima estabelecida pelo próprio sistema não seria um contrassenso técnico? Como é que a fonte concilia essa quebra de regra com a atribuição de justiça? É genial que você pergunte isso, porque a complicação vai muito além de uma simples contradição superficial. A resposta está na etimologia profunda que a pesquisa revela. Ah, a raiz das palavras. Exatamente. A palavra daikeos deriva de dike, e, historicamente, dike significa o direito, o costume, a sentença. Certo. Na tradição hebraica, que é o que o texto grego está tentando traduzir ali, alguém justo é quem age em total conformidade com a vontade divina. Uhum. O estudo usa até como base comparativa o texto de Lucas 1, versículo 6, onde um sacerdote, o Zacarias, é classificado como justo. Justamente por cumprir tudo, né? Isso, por cumprir todas as ordenanças de forma impecável. Mas a genialidade dessa análise etimológica está em mostrar que a fonte faz uma distinção clara entre o legalismo frio e a retidão moral. Ah, então é a velha distinção entre aplicar a letra da lei e aplicar o espírito da lei. Seria isso? De certa forma, sim. Mas olha, com um peso de vida ou morte no meio. O estudo demonstra que a justiça descrita aqui, ela não exige sangue para ser validada. Uau! Existe uma tensão histórica ali entre a manutenção da ordem legal e a preservação da dignidade humana. É um equilíbrio muito delicado. Muito. O indivíduo no texto busca, de fato, cumprir a exigência legal da separação. Certo, ele não finge que nada aconteceu. Exato. Ele não finge que a infração do contrato não ocorreu. Mas ele faz isso procurando um mecanismo que evite aquele dano brutal, aquele dano irreversível. Ele tenta amortecer o impacto. Isso. Ele age exatamente como um amortecedor entre a força esmagadora da lei e a vulnerabilidade do ser humano ali. E o que a pesquisa gramatical detalha reforça muito isso de forma elegante. O texto usa aquela construção de kaios on, né? Sim, perfeito. O on é um particípio presente do verbo ser no grego. Então não indica apenas que ele foi justo naquele momento isolado. Não. Indica sendo ele um homem justo. Um estado contínuo de caráter. A justiça não era só um uniforme que ele vestia apenas na hora do tribunal. Era um modo como ele operava no mundo diariamente, sabe? Nossa, isso é muito forte. E, bom, uma vez estabelecido que essa justiça continha essa carga enorme de empatia, o estudo entra na anatomia da intenção. Ah, essa parte é fascinante. Porque o que a análise linguística nos diz sobre a mecânica mental desse personagem, né? Diante de um precipício de um escândalo iminente. Bom, as fontes concentram uma lente quase microscópica em uma expressão bem crucial do texto, a expressão me
telon. Que a gente pode traduzir diretamente como não querendo. Isso, não querendo. O verbo telo no grego abrange vontade deliberada, planejamento, uma intenção consciente mesmo. Entendi. O acréscimo daquela negação forte, o me, revela um cenário psicológico muito profundo. Porque não é só um reflexo de choque, então. De forma alguma. Isso indica que a decisão não brota de um choque paralisante ou de uma passividade dele. É uma escolha. Trata-se de uma recusa ativa. Ele tinha todo o endosso da comunidade para agir com fúria. Por causa da percepção de desonra, claro. Exatamente, mas ele refreia essa engrenagem com uma deliberação muito consciente. Ele ativamente não quer o desfecho documentado pela palavra seguinte no texto. Que é a palavra deilon. Isso, deilon. E essa palavra, segundo os dados que a gente analisou, deriva de deilon, que significa tornar visível, expor à luz. Sim, revelar algo oculto. Mas no contexto jurídico e social do Mediterrâneo Antigo, a gente não está falando de um mero constrangimento de passar vergonha na rua. Não, é muito pior. A pesquisa aponta por uma conotação de difamação formal, uma exposição pública com uma finalidade puramente punitiva. Exato. A implicação de deilon aliada a outro termo, o demosios, que significa publicamente, é simplesmente devastadora. O que isso significava na prática? Significava convocar um tribunal real nos portões da cidade, apresentar a mulher grávida ali para todos os anciãos, Caramba! apresentar as provas da quebra do Erucim e aí iniciar o rito que culminaria na execução. É destruição total. Tal. Não só da vida física, mas daquilo que precedia a morte na cultura da época, que era a morte social completa. Aquela vergonha irreparável perante todo o clã, sabe? É essencial a gente observar a inteligência emocional dessa cena documentada. O contraste que o material nos apresenta é, francamente, brutal. É um contraste muito vívido. Porque, de um lado, você tem a possibilidade de um circo público regado à indignação coletiva. Sabe, o barulho do tribunal, a humilhação, as pedras voando. O caos total. E, do outro lado, o silêncio do processo interno de um indivíduo isolado. É o retrato de alguém que, no ápice do que a sociedade definiria como a sua maior desonra pessoal, Sim, no pior momento possível. ele escolhe usar o seu poder legal não para vingança, mas para criar uma barreira de proteção. Uma barreira consciente. Mas, aqui é que entra a logística espinhosa do negócio. E o estudo levanta uma questão prática que é vital. E que questão seria? Usar o silêncio como estratégia legal num sistema tribal. Olha, me parece um campo minado gigantesco. Ah, sim. E realmente é. A análise histórica das fontes se debruça bastante sobre como isso operava de verdade. Porque, pensem bem, como essa manobra secreta funcionaria na prática sem que ele mesmo fosse arrastado para a punição junto? É uma ótima pergunta. Se ele sabe da infração e não a denuncia aos portões da cidade, a comunidade não iria considerá-lo cúmplice de um encobrimento? Sim, o risco era enorme. Como é que se arquiteta um divórcio sem alarde numa vila minúscula onde literalmente não existe anonimato? Pois é, essa é a grande peça do quebra-cabeça logístico. A chave para isso está em duas palavras do texto, Latra e Apolo Savi. Vamos mergulhar nelas. O texto informa que ele resolveu deixá-la lastrenar, ou seja, secretamente. A etimologia dessa palavra vem do verbo latano, que carrega um sentido super tático, de passar despercebido, ocultar uma ação intencionalmente. Como um movimento furtivo. Exato. As fontes até traçam um paralelo muito interessante com o livro de Atos, lá no capítulo 9, versículo 25. Ah, quando o apóstolo Paulo escapa de Damasco. Esse mesmo. Paulo estava sendo caçado e os discípulos descem ele por uma abertura na muralha da cidade, dentro de um cesto no meio da noite. Cena de filme. Totalmente. E o texto lá usa exatamente a mesma palavra, lastrenar. É uma manobra furtiva focada puramente em salvar uma vida de uma ameaça que é letal e iminente. Ou seja, a ficha tem que cair aqui que o conceito de segredo nesse texto não é sobre fofoca guardada a 7 chaves, não é isso. Não tem nada a ver com esconder um escândalo por vergonha. É uma operação tática. Uma operação jurídica de evasão. É, na prática, o planejamento de um resgate. Perfeito, é bem isso.
Mas vem cá, o divórcio em si ainda precisava ser legalizado, né? O papel precisava existir. Como a palavra apolossai entra nessa equação tática? O verbo apolôdo significa, na sua essência, soltar, libertar, desatar um nó. Certo. No jargão legal judaico da época, era exatamente o termo técnico para dissolução do vínculo matrimonial. O nosso material de apoio até lembra que esse é o mesmíssimo verbo debatido mais tarde no capítulo 19 de Mateus, sobre o tema do divórcio. Ah, sim. Para que o divórcio do Eruzim ocorresse sem a convocação daquele tribunal público acusatório, era necessário redigir um documento chamado get. Era a carta de divórcio. Mas aí eu pergunto, como emitir um documento oficial, por escrito, sem envolver as autoridades públicas? Elas com certeza exigiriam saber o motivo da quebra daquele contrato, não? É aí que entra a inteligência da estratégia. O que as fontes históricas rabínicas revelam pra gente é que um get não precisava, estritamente, ser lido em praça pública para ter validade legal. Sério? Sim, ele exigia apenas a redação por um escriba autorizado e a assinatura de 2 testemunhas. Só isso. Entendi. Então, ao escolher a via do apolossai de forma lastra, em segredo, a estratégia envolvia entregar esse documento de repúdio diretamente nas mãos da noiva, na presença de apenas 2 testemunhas escolhidas a dedo por serem discretas. Uma operação cirúrgica. E possivelmente sem nem listar a acusação formal de adultério no documento. Ele simplesmente assumiria a iniciativa do rompimento para si. Nossa, é de uma sofisticação jurídica incrível. Demais, né? Para garantir que esse mecanismo fique bem claro para quem está acompanhando. A ação documentada não retrata um homem covarde fugindo das responsabilidades na calada da noite. De forma alguma. Não, pelo contrário, ele estava sendo extremamente proativo. Ele estava assumindo todo o controle da narrativa. Exato. Ao entregar uma carta de divórcio privada, ele abriria a mão do dote. Perderia o dinheiro investido na aliança familiar. Um prejuízo financeiro alto. Alto. E o mais pesado de tudo. Ele atrairia para si mesmo o estigma social de ter rompido um noivado sem uma justificativa pública clara. A culpa recairia sobre ele na visão da cidade. É isso. Ele usa os próprios privilégios que são concedidos a ele por um sistema patriarcal para absorver os danos e blindar a vida da outra pessoa. Sim, no fim das contas, o sacrifício do próprio capital social para conseguir resgatar o outro. Muito forte. E é justamente essa arquitetura engenhosa de priorizar a vida acima do próprio orgulho que nos leva ao impacto teológico colossal que o estudo propõe. Uau! Como assim? Porque o que parece ser à primeira vista apenas a resolução silenciosa de um rompimento doméstico é, na verdade, segundo a análise dessas fontes, um divisor de águas gigantesco em toda a trajetória do texto bíblico e da filosofia que deriva dele. Olha, isso exige uma pausa. Uhum. Como é que uma única microdecisão jurídica, Numa vila minúscula. em uma vila remota do século I, pode ser considerada o ponto de inflexão de toda essa literatura milenar? Qual é o impacto em grande escala que a pesquisa extrai dessas ações ocultas? O estudo defende que este versículo exato funciona como a grande ponte de transição. Transição entre o quê? Entre o peso impiedoso da lei antiga e a introdução da era da graça, da misericórdia. Certo. Porque até aquele momento histórico, a justiça era amplamente compreendida como retribuição equivalente. Era o famoso olho por olho, sabe? Quebra de contrato por apedrejamento. Isso, punição severa na mesma moeda. Mas a decisão de agir látera em segredo, abrindo mão do direito garantido à vingança pública, introduz uma ideia revolucionária. A ideia de que a lei só atinge o seu propósito verdadeiro quando ela deixa espaço para compaixão. Que mudança de paradigma. Total. O estudo resgata até um eco filosófico lá do livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Esse texto sintetiza muito bem o ideal ético da antiguidade: praticar a justiça e amar a misericórdia. Olha, é vital a gente reparar no uso da conjunção nessa frase. Praticar a justiça e
amar a misericórdia. Perfeita observação. Não existe ali uma oposição binária onde você precisa abandonar uma virtude para poder ter a outra. De jeito nenhum, elas andam juntas. O que a gente presencia no texto é uma fusão. A verdadeira justiça, segundo a conclusão desse mergulho etimológico incrível, não é uma equação burocrática fria. É uma postura profundamente relacional. Exato. E o desdobramento mais fascinante apontado pela fonte, na minha opinião, é o impacto geracional dessa escolha que o José fez. Como assim, impacto geracional? Essa atitude silenciosa não salvou apenas uma vida no momento presente. Ela preparou o solo cultural e o ambiente familiar para os ensinamentos que moldariam a história nas décadas seguintes. A criança que iria nascer. Sim. A pesquisa aponta que a criança que nasceria dessa união protegida cresceria em um ambiente que foi moldado por esse exato tipo de justiça compassiva. Faz todo sentido a educação pelo exemplo. Anos mais tarde, os textos registram os ensinamentos desse menino já adulto, como lá em Mateus 9, versículo 13, ele bate de frente com os líderes religiosos da época, dizendo: misericórdia quero e não sacrifícios. Nossa, isso é de causar arrepio se a gente observar a linha do tempo, viu? É a semente daquela filosofia toda. Vamos organizar as peças aqui para compreender a magnitude do que a gente explorou hoje. Vamos lá. Uma investigação atenta das raízes gregas e do contexto histórico de uma única frase transformou o que, bom, numa leitura superficial, parecia o simples término de um noivado. Parecia banal. E virou uma obra de suspense. Um manual de manobras jurídicas brilhantes de um verdadeiro tratado sobre sobrevivência moral. É uma reviravolta e tanto. A gente observou a diferença abissal entre o mero legalismo mecânico de aplicar as punições com os olhos vendados. Certo. E a virtude de ser verdadeiramente dikaios, o tipo de justiça que gasta energia mental para encontrar saídas que preservem a vida e a dignidade humana a todo e qualquer custo. É a comprovação textual de que a flexibilidade moral e a empatia demandam muito mais raciocínio estratégico e muito mais coragem do que o cumprimento cego das regras. Exigiu pensar fora da caixa no momento de desespero. Sim, a análise de Mateus 1,19 nos força a reconhecer algo muito poderoso. O poder de não acionar os mecanismos de destruição, especialmente quando se tem todo o endosso legal e social para fazê-lo. É ter a arma na mão e decidir não apertar o gatilho. Exatamente. Talvez seja a demonstração mais profunda de retidão que uma sociedade pode produzir. O silêncio, nesse caso específico, não foi omissão. Não, longe disso. Foi uma parede de escudos construída com as próprias ferramentas que a lei oferecia. Isso tudo nos empurra para uma reflexão derradeira, que ecoa lá a partir dessas fontes antigas e vem direto para o cenário da nossa própria era. É super atual. A gente assistiu a um momento histórico em que o ato invisível e não violento de um indivíduo comum não só desarmou uma tragédia imediata, como também ajudou a virar a chave de toda uma tradição cultural. Trocando a retribuição pela graça. O que é realmente provocativo é a gente parar para considerar a matemática invisível do mundo hoje. Como assim matemática invisível? Quantos atos silenciosos, focados inteiramente em amortecer o golpe, em vez de aplicá-lo com força total, estão ocorrendo neste exato segundo? Em tribunais, em escritórios, em salas de estar por aí. Nossa, muitos. Quantas vezes a história está sendo salva da brutalidade por pessoas que escolhem esse sigilo tático da compaixão? E sem jamais receberem um pingo de crédito por desarmarem a bomba, né? Exato. Sem palmas, sem troféu. É o poder do que não acontece. Um evento não registrado nos anais dos grandes escândalos, mas que no fim muda o curso de tudo. Fica aí um convite para prestarmos bem mais atenção ao que a gente escolhe não destruir, mesmo quando temos toda a razão do nosso lado. Perfeito. Agradecemos imensamente a companhia de todos os nossos ouvintes por nos acompanharem nesta exploração rigorosa e reveladora de hoje no The Deep Dive. Um abraço e até a nossa próxima análise das fontes que moldam a compreensão do mundo.